tá gravando, a câmera tá direto. Quando quiser, a sua câmera, Uhum. fique à vontade. Tá bom. Estamos hoje aqui com o professor Juarez Lopes Ferreira da Silva, que veio para a 12ª semana de Ciência e Tecnologia da UFAM, do ICE, e para a 3ª semana da Engenharia Física da UFAM. Ele trouxe para sua palestra abordagens computacionais no design de materiais para a transição energética. O professor Juarez tem um currículo bastante extenso. Ele possui graduação em Física pela Universidade Federal de Goiás, mestrado na área de Física do Estado Sólido, pela Universidade de São Paulo, doutorado em Ciências Naturais pela Universidade Técnica de Berlim e o Instituto Fritz Haber da Sociedade Max Planck de Berlim também. E pós-doutorado, um extenso currículo, e hoje em dia se dedica jovem pesquisador na FAPESP, professor universitário em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa no Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, desde 2022 até agora. Professor, muito obrigado pela sua presença entre nós, aqui na Universidade do Amazonas, no Amazonas, agradeço. E um assunto bastante interessante, principalmente para o Instituto Arauá, que visamos justamente compreender melhor a transição energética nos dias atuais. E a sua palestra, que o senhor proferiu essa semana, nos traz grande interesse. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor sobre o tema que o senhor trouxe aqui para a academia. Sim, primeiramente, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui, acho que é uma oportunidade imensa. E também minha segunda visita à Universidade Federal do Amazonas. Eu acho uma oportunidade única para a gente conhecer e entender as realidades do Brasil, porque elas são bem diversas. Neste contexto, por exemplo, desde 2018, nós temos um projeto relativamente grande, que é financiado pela FAPESP, em parceria com uma empresa via recurso da ANP, onde eu sou o coordenador do programa de desenvolvimento Design Computacional de Materiais, que basicamente esse programa está dentro do Centro de Inovações e Novas Energias, que possui outros 3 programas experimentais, onde os nossos objetivos é contribuir para algumas áreas específicas para que possam ter potencial de influenciar a transição energética. Por exemplo, um dos aspectos é que nós temos um bom entendimento de que tecnologias tipo, por exemplo, células solares, energia eólica e armazenamento de energia, seja na forma de fazendo geração de produção de hidrogênio para você funcionar como um armazenador e transporte, e também a necessidade de ter hidrogênio para outras atividades fins, e a questão de armazenamento por baterias, seja ele baterias com tecnologias para uso futuro, como baterias baseadas em transporte de íons de sódio, não na questão de lítio, que lítio já é uma realidade utilizada em veículos automotores nos nossos dias. Então, esse centro possui o objetivo de atacar esses problemas. O programa de design computacional de materiais, posso dizer que ele possui duas principais vertentes. A primeira delas é caracterizar as propriedades de materiais que possuem importância ou que possam contribuir para áreas dessas tecnologias. Agora vou citar alguns exemplos. Por exemplo, no caso da produção de hidrogênio, utilizando eletrolisadores, que você faz a quebra da molécula da água, certo? Via um processo de eletrólise, os 2 principais materiais utilizados nos anodos e catodos são platina e irídio. São 2 materiais que possuem essa escassez do ponto de vista global, então eles possuem alto custo. Certo. Existe material? Existe, só que ele possui alto custo
principalmente se você quiser implementar essas tecnologias em alta, por exemplo, você produzir hidrogênio de uma forma, seja, global. Uhum. Outro aspecto é que esses materiais já são utilizados em outras aplicações tecnológicas. Uhum. Então, você acaba tendo um processo de competição. Então, são considerados materiais críticos. Então, Uhum. nesse contexto, quando já falamos agora, nós procuramos caracterizar as propriedades de materiais Uhum. que têm o potencial de serem substitutos desses materiais, no caso, eletrolisadores. Porque se você encontrar materiais que ele possui o desempenho e a eficiência similares ou próxima a do irídio, por exemplo, Uhum. o que se consegue economizar em termos de recursos globais, porque você pode reduzir o custo enormemente desses eletrolisadores, Uhum. isso permitiria você reduzir o custo da produção de tonelada de hidrogênio. Por exemplo, quanto custa isso? Sei. Porque você vai aumentar a eficiência. Quanto mais você produz, Uhum. menor você reduz o custo. Principalmente quando você olha na região, no contexto do estado do brasileiro, Uhum. na região do Nordeste, onde existe uma implantação de fazendas solares Uhum. e eólicas também, e uma certa intensidade grande em termos de volume hoje Uhum. de produção de energia, e o Brasil enfrenta e deverá enfrentar desafios futuros, que é fazer a integração dessas tecnologias que são intermitentes, significa que elas produzem energia, muita energia, em certos períodos do dia, Uhum. mas não de forma contínua. Então você precisa absorver essa energia no grid e não necessariamente em momentos que o grid precisa absorver. Então, muitas situações, essa energia poderia ser utilizada, poderia ser armazenada Uhum. do ponto de vista químico, que é armazenar isso em baterias, Uhum. ou você usar ela para produzir outras moléculas que Uhum. têm interesse para a parte de transição energética, onde hidrogênio é um dos exemplos. Bastante interessante. Nesse contexto, é importante entender, ou seja, a busca por novos materiais, ele é um papel crítico nesse processo. Agora, existe um outro aspecto relevante, esse é um pilar, que é caracterizar novos materiais que possam ter potencial. O outro aspecto é você desenvolver novos materiais, materiais que eles não foram sintetizados em laboratório ainda, Uhum. mas que computacionalmente poderiam ser verificados e caracterizados e verificar sua viabilidade. E aí você ir para o laboratório e verificar se eles têm realmente o potencial que computacionalmente se foi verificado. Uhum. Esse desenvolvimento de novos materiais, mais design de novos materiais, Certo. ele combina um conjunto muito grande de técnicas, por exemplo, porque você pode fazer uso de técnicas computacionais utilizando algoritmos da área de inteligência artificial, Uhum. por exemplo, vários algoritmos, modelos modernos, que fazem uso de grandes quantidades de dados e podem se construir modelos preditivos tipo AI generativa, no qual você procura agora desenhar novos compostos químicos, moléculas ou mesmo cristais, os quais possuam certas propriedades específicas que você pode dizer para um modelo que você precisa, que você gostaria de desenhar certas moléculas, mas que tenham certas características específicas de propriedades. Isto hoje já é possível ser feito com um certo grau de sucesso, ainda é uma tecnologia sendo desenvolvida, pelo fato de que, primeiramente, é necessário você possuir acesso a grandes quantidades de dados. Então, quando nós falamos em quantidades de dados nesse contexto, são milhões ou mesmo bilhões de dados. Nos últimos 20 a 30 anos, utilizando metodologias de química quântica, o que muitos grupos, estou falando grupos em termos de mundo, nível mundial, muitos grupos passaram, já prevendo que novas metodologias seriam utilizadas, a gerar grandes bancos de dados. Esses bancos de dados foram construídos e estão sendo construídos ainda. Alguns deles são conjuntos de dados colaborativos, no sentido que existem bancos de dados de simulações computacionais de química quântica, onde diferentes grupos no mundo, a partir do momento que ele executa suas simulações, publicam seus artigos, você pega esses dados agora, coloca nesse banco de dados, como seja uma forma coletiva. Okay. E esses bancos de dados podem ter um segundo uso por outras pessoas que, porventura, olhar aqueles dados com uma outra olhar
ele poderia tirar novas informações. E esses dados podem ser utilizados para treinamento de modelos de aprendizado de máquina, e esses modelos de aprendizado de máquina agora possam ser utilizados para tentar ir na direção de desenhar novas moléculas ou mesmo materiais. Então, neste contexto, esse pilar de desenvolvimento de novos materiais, ele passa pela combinação de você, ou seja, aglutinar vários modelos que já existem, tipo química quântica, dinâmica molecular, algoritmo machine learning. Tudo que acontece, essas tecnologias já existem. Sim. Então, o desafio é você construir frameworks, ou seja, procedimentos, tipo um procedimento de engenharia, onde você vai combinar todos eles para você chegar no final do dia e ter um resultado, você conseguir desenvolver os materiais. Perfeito. Por exemplo, a gente pode imaginar da seguinte forma. Por exemplo, as tecnologias para você construir a turbina de um avião, você pode trazer com certo fornecedor. Você tem a asa do avião, você tem outro fornecedor. Aí você faz um processo de integração. Por exemplo, você tem empresas que são especializadas em fazer esse processo de integração e construir um dispositivo. No caso, uma aeronave, por exemplo. Certo. Nesse caso particular aqui, nós estamos falando de modelos, que você tem química quântica, aí você tem outras técnicas, você tem machine learning, aprendizado de máquina e assim por diante. Então, o desafio nesses frameworks é você verificar quais dados vêm de quais ferramentas e como nós vamos fazer a integração entre eles, de forma que no final do resultado você possa ter algo que seja palpável. Ou seja, no final do dia, você tem materiais que são candidatos para certas aplicações, sim ou não. Porque, por exemplo, um material, para ele atender os critérios para ser utilizado em um eletrolysador ou para a utilização em células solares, ele precisa atender um conjunto grande de critérios, que vai desde propriedades eletrônicas, vai de propriedades estruturais, estabilidade termodinâmica, e muitas das vezes o material às vezes atende 2, 3 critérios, mas não aquela lista completa. Então, o que acontece? A metodologia computacional ele consegue selecionar materiais que você pode, às vezes, esse material aqui ele satisfaz 3 critérios. Ele tem a parte da estabilidade, dentro desse patamar que nós estamos procurando. Certo. Ele possui as propriedades eletrônicas. Agora, quando agora a gente precisa sintetizar eles experimentalmente, porque algumas propriedades a gente vai conseguir obtê-las se a gente fizer a síntese desse processo. Sim. Só que a parte computacional ele vai fazer o que então? Ele faz um screen, quer dizer, ele faz um processo de triagem. Daqueles milhões de possibilidades materiais possíveis, quais são aqueles que possuem o maior potencial? Então, se você consegue reduzir, sair de milhares para um conjunto de centenas, você reduzir na ordem de escala imensamente. Aí, se você pega centenas e passa para dezenas, aí você torna o processo viável para você, no laboratório agora, fazer o processo de síntese e toda a caracterização complementar. Certo. E aí, no final desse processo, você tem candidatos que você pode agora validar se esses materiais, porventura, você vai conseguir fazer um dispositivo dele de fato. Porque um aspecto é a ciência básica. Outro aspecto é você sair da parte básica, aí você começar a construir protótipos de laboratório. Sim. Vamos supor, um eletrolysador, por exemplo. Quando você fala, nós estamos falando, eu tenho um dispositivo aqui em escala de laboratório, ele tem, por exemplo, 3 por 3 centímetros. Aí você passa para uma escala de 10 por 10 centímetros. Aí você vai aumentando até você atingir um protótipo de tamanho que pode ser aplicado, que seja protótipo já. Então, dentro desse contexto, você está falando assim, você pode fazer todos os estudos, selecionar materiais que eles têm um grande sucesso em escala de laboratório, porque o seu processo de síntese ele é suficiente, ele tem uma capacidade de fazer a síntese daquele material com um certo controle, então ele traz para você uma certa qualidade. Sim. Mas pode ser que aquela técnica de síntese ela não seja adequada para você fazer em escala muito maior. E aí você precisa utilizar outras técnicas. E quando você vai utilizar outras técnicas, você possui um custo de deposição ou um custo de síntese bem menor, pode ser que a qualidade necessária que você precisa não seja obtida. Então, aquilo que você observou no laboratório, ali em escala menor, pode ser que a taxa de sucesso dele, para funcionar em escala de protótipo que você precisa ter, ele não tenha um sucesso. Então, nesse contexto, é importante entender o seguinte, que sair da ciência básica, onde você tem o estudo das propriedades básicas dos materiais, e você vai ir para uma escala de
laboratório, em escala de laboratório de ciência básica ainda. Sim. Para depois você ir na direção de protótipos assim por diante, para TRLs maiores, isso implica que você precisa ter uma combinação de fatores onde você precisa ir verificando passo a passo, até você, então você vai descartando, esse material ele atende esse quesito, mas não atende esse, você vai selecionando quais materiais têm maior potencial. Naturalmente, se esse processo fosse simples de ser feito, que você tem um começo e você consegue atingir o final dele em alguns anos, naturalmente nós já teríamos soluções técnicas para grandes problemas que a humanidade possui. Mas, muito pelo contrário, são processos ultra complexos até você atingir esse aspecto. Então, resumindo, a gente tem 2 aspectos aqui, que no caso, que a gente trabalha. Um é caracterizar um material que já existe. Certo? Que aquele que já tem, ou seja, você sabe que aquele material tem uma estrutura, ele já foi sintetizado, mas você quer validar outras propriedades dele. E aí você quer verificar se você... se eu colocar um dopante, se eu colocar ali fazer uma liga, como que as propriedades mudam? Entendi. Outro aspecto, outro pilar é você desenhar novos materiais que ele nunca foi sintetizado, mas porventura esse material possa ter um potencial de ser sintetizado e de ser utilizado. Entendi. Qual material está mais em disponibilidade agora de estudo? Qual que o senhor poderia dar como exemplo para mais prático? Eu vou dar um exemplo bastante concreto, por exemplo. Em células solares, por exemplo, usando como exemplo, em células solares nós temos várias tecnologias que elas são utilizadas em grande escala, por exemplo, de silício, por exemplo, telurito de cádmio. Todas essas são tecnologias que as células solares possuem eficiência entre 20%, 26%, 28%. E essas tecnologias demoraram, por exemplo, às vezes 30, 40, uns 40 anos, um pouco mais ainda, para se tornarem maduras e serem utilizadas. Então, essas tecnologias foram utilizadas para hoje você compra as suas células solares, muitas delas em base de silício. Por exemplo, um exemplo então concreto é o exemplo das perovskitas, por exemplo. No caso das perovskitas, nos últimos 15 anos, a tecnologia de células solares com base em perovskita em escala de laboratório, ela saiu de uma eficiência de 3%, que ou seja, toda a radiação solar que incide sobre uma placa solar, se você conseguir ter uma eficiência de conversão de 3% de conversão em energia elétrica. E hoje já atingiu 24%. Tá, então, ou seja, isso num intervalo muito curto de tempo. Então, desse contexto, as perovskitas, principalmente as perovskitas híbridas, elas possuem um potencial muito grande de ter uma eficiência próxima do silício, mas com um custo de produção muito menor, porque o processo de deposição do principal material, que é o absorvedor, que fica entre as camadas de uma célula solar, ele pode ser feito de uma forma muito barata. Ou seja, o custo de produção se torna muito menor, certo? Mas esse teria uma eficiência. Os desafios nesse contexto é o quê? Em escala de laboratório, essas solares têm essa eficiência, entretanto, elas enfrentam um desafio em relação à estabilidade. Porque você espera que uma célula solar ela tem que funcionar de forma adequada, iniciando com uma certa eficiência, mas reduzindo ao longo dos anos, aproximadamente 20 anos, para você ter o custo-retorno dela, financeiro. Então, as células perovskitas, elas enfrentam um desafio com relação à degradação, porque elas, apesar de terem uma estabilidade relativamente adequada, entretanto, elas sofrem degradação quando elas estão sob as intempéries do meio ambiente, que é sobre a intensidade da radiação solar, e sobre chuva e outros aspectos, que isso deteriora, gera uma degradação relativamente grande, e isso vai reduzindo a eficiência rapidamente. Então, nesse contexto, nesse caso particular, o que? As perovskitas têm grande potencial, só que existem problemas associados ao seu uso que precisam ser resolvidos. Então, esse é um exemplo no qual a ciência básica, os modelos computacionais, eles possuem importância grande para identificar quais fatores que contribuem para o processo da degradação ou mesmo para a substituição de espécies químicas que não sejam tão favoráveis. Esses modelos computacionais estão sendo desenvolvidos na Universidade de São Carlos, junto com outros pesquisadores?
os modelos computacionais utilizando, vamos pegar um exemplo aqui de uma das teorias, utilizando uma das mais precisas, que é a química quântica computacional, só para a gente contextualizar. Neste ano de 2025, a teoria quântica completa 100 anos do seu início do seu desenvolvimento. A partir do momento que, por exemplo, nós temos a equação de Schrödinger, a constante de Planck, nós estamos completando 100 anos. Então, nesses 100 anos, muita coisa aconteceu. Sim. Então, um dos aspectos importantes é o quê? Primeiro, os pesquisadores e cientistas daquela época, nas tentativas, a equação de Schrödinger seria o principal ferramenta do ponto de vista do modelo teórico. Você conseguia resolver analiticamente com métodos matemáticos aquela equação somente para o átomo de hidrogênio de forma analítica exata. Então, nós sabemos que até a molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e oxigênio, então você não conseguia resolver analiticamente. Então, outras teorias, em torno de 1964, Walter Kohn e Hohenberg propuseram uma nova teoria, que chamada teoria do funcional da densidade, onde a determinação da função de onda não é o principal objetivo, mas ele é uma necessidade, mas você trabalha agora com a densidade eletrônica. Isso permitiu que essa teoria permitiu que, através do uso de recursos computacionais nas décadas posteriores, se tornasse que essa teoria pudesse ser aplicada utilizando métodos computacionais. E aí, posteriormente, houve-se o desenvolvimento de um grande número, a gente pode dizer relativamente, de implementações computacionais que você pudesse agora, com o uso de recursos computacionais cada vez mais modernos que nós temos disponíveis, você pudesse agora utilizar essas ferramentas para a solução de caracterização de materiais. Então, o que acontece? Vamos lá, nesse contexto aqui. Dentro desse contexto, as metodologias que nós utilizamos hoje, elas foram desenvolvidas do ponto de vista de elas precisam conter o quê? Existe a parte de teoria, que são modelos de mecânica quântica e de equações matemáticas para a solução desses problemas. Nós temos agora algoritmos computacionais que são utilizados para você resolver essas equações numericamente. E nós precisamos agora de recursos computacionais. E são recursos computacionais de alto desempenho. Quando nós chamamos de alto desempenho, são recursos computacionais que eles precisam funcionar 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E isso precisa funcionar durante ano, não somente uma semana. Então, o que acontece? As metodologias que nós utilizamos hoje, que permitem a gente fazer essas caracterizações de materiais, do ponto de vista computacional, ou previsão, design de novos materiais, ele surge da confluência de várias contribuições que elas, isoladamente, não seriam possíveis. Então, você precisa do desenvolvimento teórico. Então, ou seja, quanto mais recursos computacionais nós temos, quando recursos computacionais mais avançados nós temos à disposição, isso significa e implica naturalmente que somos capazes de tratar modelos de materiais cada vez de forma mais realista. Por quê? Porque quando nós simulamos em uma simulação computacional certos processos que estão acontecendo, nós estamos simulando um modelo do que nós acreditamos ser a realidade. Sim. Então, essa realidade nossa ela pode ser mais precisa ou menos precisa, dependendo de quantas propriedades, quantas características o nosso modelo precisa ser incluído no modelo. Então, quanto mais características você vai incluir no modelo, ou seja, quanto você escreve uma descrição atomística, quanto mais atos você quer incluir no modelo, para você tornar isso mais preciso, maior o seu custo computacional. Então, essa escala, esse aumento de custo, ele não é linear. Ele aumenta de forma quadrática, por muitas aplicações, e muitas vezes de forma cúbica. Então, esse é um desafio. Ou seja, o nosso modelo que nós utilizamos, ele é fruto desses esforços naturalmente. Quando a gente fala agora no design de novos materiais via técnicas de machine learning, nós utilizamos metodologias que já existem, são implementadas, e nós desenvolvemos agora nossos próprios algoritmos, utilizando metodologias de aprendizado de máquina, que fazem uso desse conhecimento e de dados gerados através de química computacional, para permitir que a gente consiga agora fazer predição de propriedades e o design de novas moléculas, por exemplo. Certo. Professor, nesse sentido, nós temos, por exemplo, baterias veiculares. E o senhor falou em células solares.
As baterias de veículos estariam nesse seu horizonte de estudo? Sim. No nosso time, a gente tem um dos projetos está focado no estudo de eletrólitos, eletrodos e materiais envolvidos para essas aplicações para baterias de sódio. Bateria de sódio existe um grande potencial, porque são baterias que a gente chamaria de envolvendo íons ainda. Então ela possui o mesmo conceito de uma bateria de lítio, só que em vez de você usar o lítio como transportador, ali no seu eletrólito do cátodo para o anodo, processo de carga e descarga, nós estamos utilizando sódio. A diferença do sódio, você tem uma densidade de energia menor, só que sódio tem uma vantagem, ele é abundante. Sim. Então, como ele é abundante, significa que a redução de custo pode reduzir muito o custo. E o objetivo agora é encontrar, como a tecnologia é similar ao lítio, o objetivo é otimizar eletrólitos que possam funcionar muito bem para esse tipo de espécie química, como transportador dos cations, e catodos e anodos, principalmente os eletrodos. Por quê? Porque como o sódio ele é um átomo que tem um raio atômico maior do que o lítio, isso implica que quando você faz o processo de intercalação ou de litiação no processo da função da bateria, quando você faz carga e descarga, isso impacta no quê? Como ele tem um raio maior, você precisa de materiais diferenciados que consigam que o sódio possa entrar naquela estrutura e sair no processo do que nós estamos fazendo no processo de funcionamento de uma bateria, sem gerar danos no material, porque você quer fazer o processo de carga e descarga de uma bateria alguns milhares de vezes, porque só você contar por exemplo, você imaginar quantas vezes você precisa fazer esse processo, é similar, por exemplo, se você imaginar quantos 1000 quilômetros eu quero que o meu carro tenha uma certa durante um dia, por exemplo. Eu quero ter uma viagem de 600 quilômetros. Então, você faz uma carga, por exemplo. Outro aspecto é quantas vezes eu quero fazer isso. Então, esse é um ponto. Agora, no contexto, como o sódio ele é um elemento químico mais pesado, isso implica que o uso do sódio para veículos automotores, por exemplo, carros híbridos ou somente carros elétricos, é um desafio também. Por outro lado, o senhor lembra que eu mencionei a questão das tecnologias de células solares e de eólicas, por exemplo, instaladas no Brasil, por exemplo, serem estruturas intermitentes. Então, as baterias de sódio, ele possui um grande potencial para serem utilizadas em sistemas estacionários. Grande parques de baterias, módulos, mas no sentido de ficar estacionário. Então, você traz um container de baterias, e você coloca numa região, ele faz o processo de carga e descarga. Quando você precisa de energia, você coloca no seu grid. Quando ele não precisa, você está fazendo o carregamento da bateria. Se você tem alta produção no seu parque eólico ou no seu parque de fazenda solar, aí você está fazendo um processo de carga desse processo. Então, o que acontece? Então, existem certas tecnologias de baterias, porque a bateria de lítio, por exemplo, é uma das tecnologias, mas se o senhor pegar, por exemplo, as baterias lá, as mais antigas, você tem baterias de diferentes tecnologias, níquel, cádmio, baterias de chumbo, cada uma delas possui certas especificidades e características em termos de densidade de energia, peso, quanto você consegue armazenar a carga, por quanto essa carga permanece ali, por exemplo. Então, existem várias tecnologias, e várias tecnologias estão sendo desenvolvidas com o objetivo que possam ser utilizadas num futuro longínquo, por exemplo, daqui 10 anos ou 15 anos, ou seja, quais as tecnologias de baterias teriam potencial para serem utilizadas em um período de uma década, por exemplo. Ou seja, hoje as tecnologias hoje elas estão sendo utilizadas, agora nós temos que pensar no amanhã. E esse amanhã, para algumas aplicações tecnológicas, ele é um time frame de, às vezes, 20 anos. Não é esse time frame, ou seja, esse intervalo temporal, ele pode ser um pouco mais longínquo, por exemplo, um pouco mais distante do que nós estamos familiarizados no nosso dia a dia. Entendi. Deixa eu explorar um pouquinho mais sobre novos materiais. Hoje, gasta-se muito energia no transporte de grandes navios, petroleiros ou navios de carga, os oceanos estão cheios deles. E eles sofrem muito com a degradação justamente de corrosão marítima. Poderíamos ter navios com um material mais apropriado, que pudesse ter menos manutenções contra a corrosão
marítima, por exemplo? Tá, por exemplo, pessoalmente, nós não temos pesquisa, pelo menos no meu time, nesse escopo, mas o que eu posso mencionar, dentro da minha experiência que eu tenho, não estudando o problema de fato, mas dentro do meu conhecimento, é que o processo de corrosão, para você, muitas vezes, por exemplo, você tem um portão na sua residência. Se você tiver um portão de ferro, por exemplo, ele vai oxidar e vai gerar corrosão rapidamente. Então, geralmente, como a gente faz? A gente vai lá, faz uma pintura nele para você fazer, para reduzir esse processo. Então, muitas vezes se procurar encontrar quais materiais que possam ser utilizados para fazer uma análise protetiva, certo? Naturalmente, é um ambiente muito hostil, porque é água com alta salinidade, por exemplo, em contato ali com inúmeras, os materiais utilizados precisam suportar cargas de intensidade de estresse, ou seja, deformações muito grandes, ou seja, não pode ocorrer nenhum processo de ruptura. Então, mas eu diria que existe espaço para se procurar sobre isso, mas eu não conseguiria te responder tão claramente com detalhes específicos. Sim, perfeito. Com relação à nossa região amazônica, nós sabemos, o senhor falou sobre grupos geradores de baterias, poderíamos ampliar isso para regiões isoladas da Amazônia, não só no Brasil, mas também no Peru, na Colômbia, onde temos uma grande dificuldade de ter energia boa e barata? Sim, é a minha segunda oportunidade que eu venho no estado do Amazonas, que eu estive visitando a UFAM. O que eu vejo, assim, que é importante conciliar, por exemplo, o desenvolvimento, porque existe uma população aqui muito grande e que nós precisamos ter um olhar que é muito importante sobre como desenvolver a região, certo? E muitas vezes conciliar a proteção ambiental com esse desenvolvimento. Naturalmente, isso envolve o uso de recursos financeiros de uma forma elevada, mas ele é necessário, porque você não pode negligenciar regiões do Brasil simplesmente pelo fato que precisamos proteger a floresta, precisamos, mas nós precisamos também desenvolver o ambiente, criar um ecossistema que as pessoas possam ter uma qualidade de vida similares como as outras regiões do Brasil. Então, nesse quando a gente falamos no contexto de energia, de acesso à energia elétrica que seja disponível, naturalmente, por exemplo, eu vejo o seguinte, que a energia, tanto a energia eólica ou energia, por exemplo, você tem uma grande, algumas regiões, você poderia parques eólicos. Eu não tenho certeza como já foram feitos estudos na região amazônica para a implantação de parques eólicos devido à questão se são, do ponto de vista financeiro, se é atrativo ou não. Mas a energia solar, com certeza, ele é um aspecto relevante e pode ser utilizado. E pode-se explorar isso em diferentes vertentes. Que é o quê? Se você combina a implantação de fazendas solares com armazenamento de energia, você conseguiria atender regiões ou cidades no qual elas não possuem uma conexão com a rede de distribuição elétrica no estado do Amazonas, que às vezes isso que é um desafio para o Brasil. Até pouco tempo atrás, a região do Acre ela é somente atendida por energia elétrica fornecida via o processo de combustão de óleo diesel. E isso foi sanado via a construção de linhas de transmissão que puderam conectar a região aqui do Amazonas com a região do Acre. Então, acho que muitas vezes acho que as fazendas solares hoje tem bastante, fizeram grandes instalações por empresas privadas na região do Nordeste do Brasil, mas na região da Amazônia é muita questão, acho que um dos aspectos o consumo, porque seja, esses investimentos são feitos por empresas que possuem um interesse de um retorno. Eu acho que então você precisa criar condições econômicas e governamentais da região para você atrair esses investimentos, porque você precisa de energia que ela seja de baixo custo e ao mesmo tempo estável. Porque você tem hospitais, você tem, por exemplo, a própria Zona Franca de Manaus, onde você precisa de faz uso de uma quantidade de energia elevada. E você precisa dessa produção local. Então, eu acho que a energia solar ele é um atrativo e você pode utilizar em diferentes regiões. Por exemplo, um dos aspectos da energia solar que é um desafio é você ter
terrenos ou os locais que você possa fazer essa instalação, porque ele vai ocupar uma área. Então, existem algumas regiões, por exemplo, onde já sofreu o processo de degradação, por exemplo, que você às vezes não vai fazer uso dele e que você precisa fazer um uso daquela região, onde você poderia fazer instalações de fazendas solares que poderiam ter um aspecto de aproveitamento e conciliar isso com, por exemplo, aspectos locais. E isso poderia atender, que eu vejo, regiões e comunidades que estão distantes da região de Manaus. Por exemplo, aqui em Manaus, por exemplo, é assim como a gente andar nos outros locais de outras cidades do Brasil. Mas o problema é, se você sai de Manaus, no meu conhecimento que eu tenho, que é pouco limitado em relação aqui, mas se você andar 100 quilômetros além de Manaus, a sua infraestrutura que você vai ter é relativamente menor. Então, nesse contexto, eu acho que conciliar essas formas de produção de energia, tipo energia solar ou mesmo energia eólica, ele pode ser um atrativo de soluções para várias localidades. Talvez não seja, o mais provável que ela não consiga se usar de forma ampla, mas para várias situações é uma solução, sim. Perfeito, perfeito. Professor, só já terminando, eu queria que o senhor nos explicasse o que seria a teoria do funcional da densidade. Sim. Como eu estava mencionando aqui agora há pouco, por exemplo, ou seja, durante nós estamos completando 100 anos do desenvolvimento da teoria quântica, ao longo desse desenvolvimento, ou seja, a equação de Schrödinger, que seria a equação fundamental da mecânica quântica, mais todos os seus postulados e princípios estão envolvidos, ela, do ponto de vista de sua aplicação e sua solução para sistemas moleculares, elas possuem certas limitações, porque a nossa habilidade matemática da matéria que nós conhecemos hoje, para você resolver essas equações analiticamente, elas possuem desafios imensos, nós não conseguimos resolver analiticamente. A teoria funcional da densidade é uma formulação, uma alternativa à equação de Schrödinger, onde o objetivo, onde a variável principal a ser obtida na solução dessas equações, ela é a densidade eletrônica e não necessariamente a função de onda que contém as informações do sistema. Por que isso é diferente? Porque a função de onda ela possui 3N variáveis, onde N é o número de elétrons no meu sistema. E a densidade eletrônica possui 3 variáveis, se eu desconsiderar a questão de spin. Então, sair de 3N para 3, então isso reduz drasticamente a complexidade do meu problema. Então, a teoria funcional da densidade foi formulada em 1965, 64, por dois artigos publicados liderados por Walter Kohn. Eles permitiram que nós pudéssemos implementar computacionalmente essa teoria e ela pudesse ser aplicada para se calcular as propriedades dos materiais. Mas um ponto fundamental é que, por exemplo, utilizando a teoria funcional da densidade, nós conseguimos descrever a quebra e formações de ligações químicas. Então, o que isso implica? Implica, por exemplo, se você vai falar sobre a questão em um eletrolisador, onde nós temos a quebra de uma molécula de água, separando ela em H2 e O2, significa que nós conseguimos descrever essa quebra. Por quê? Quando você ocorre a quebra de ligações químicas, você ocorre, então, a reestruturação e reorganização dos elétrons que estão no meu sistema. E a teoria funcional da densidade, como uma teoria da mecânica, da química quântica, mecânica quântica também, ela possui a precisão de lidar com esse problema. Por exemplo, se nós formos resolver a equação de Newton, utilizando um campo de força clássico, que seria uma equação matemática, nós não conseguimos descrever a quebra e formação de ligações químicas. Então, esse faz um diferencial muito grande na teoria da função da densidade, principalmente na química quântica computacional, que é essa capacidade de descrever situações como essa, porque fazendo a descrição desse tipo de problema, nós somos capazes agora de descrever um grande número de propriedades e diferentes situações na área de materiais. Sensacional. Perfeito. Professor, mais um assunto que eu gostaria de abordar com o senhor. Fala-se muito hoje em terras raras. Seu estudo da sua equipe comporta esses materiais? Sim. As metodologias computacionais nós fazemos uso. Um exemplo. As metodologias computacionais nós fazemos uso. Eles podem ser aplicados
com certas, em algumas limitações ou não, para todos os elementos da tabela periódica. Tudo o que acontece. A teoria, a gente podemos utilizar a teoria funcional da densidade para fazer estudos das terras raras? Sim. Por exemplo, ao longo da minha carreira acadêmica, a gente fez muitos trabalhos com óxido de cério. E cério é o primeiro elemento ali dos terras raras ali, é o primeiro elemento químico com o estado F, um elétron do estado F ocupado. Certo. E o óxido de cério, ele é um dos compostos de óxidos muito importantes em catálise. Por exemplo, catálise, sem óxido de cério, você vai ter várias reações químicas importantes. Elas teriam muitas limitações se você tiver de substituir óxido de cério. Porque o óxido de cério tem certas características muito especiais que fazem dele um material para suporte para catalisadores. Então, ou seja, diferentes elementos dos terras raras podem ser utilizados para diferentes aplicações tecnológicas. Então, essas metodologias computacionais podem ser utilizadas para caracterizar as propriedades de terras raras. Mas o Brasil possui grandes reservas de terras raras. O grande desafio nessas terras raras que eu vejo no momento, acho que no caso do Brasil aqui, é o processo de mineração. Como separar e isolar esses materiais de forma que você possa agora beneficiá-los e fazer uso deles. Outra coisa é, se nós formos fazer o processo de mineração de terras raras e realizarmos o mesmo que nós fazemos com minério de ferro, nós vamos estar exportando toneladas de material, sem se beneficiar dele e sem fazer suas aplicações. Então é a mesma situação. Então, se nós não fizermos esforços, e eu falo agora esforço em termos de país, para se desenvolver aplicações para esses materiais, nós vamos estar realizando o processo, tratando ele como uma commodity, que é, seja, fazer o processo de mineração, extrair toneladas, fazer todo o processo de refinamento e naturalmente, isso vai gerar várias degradações para o meio ambiente, o qual você pode realizar vários estudos e procedimentos para você minimizar aspectos mínimos, mas precisa se encontrar formas de como você fazer uso, ou seja, desenvolver uma indústria no Brasil que faça uso desses compostos. Então, esse é um dos desafios e, ao mesmo tempo, é um dos desafios das cadeias de produtos no Brasil. Por exemplo, minério de ferro, cobre, assim por diante, até mesmo lítio, por exemplo, que em Minas Gerais está começando a se explorar pela questão da atratividade para uso em baterias, também faz parte desse portfólio, ou seja, que é como você contribuir para uma cadeia de valor. Você tem uma cadeia de suprimentos, agora onde você vai participar dela? Você vai participar como fornecedor de matéria-prima ou em qual elo você quer ser o player importante? Sim, sem dúvida. E esse é um dos aspectos muito relevantes nesse momento. Perfeito, é isso mesmo. Professor, só tenho a lhe agradecer. Estamos abertos aqui às suas conclusões finais. Muito agradecido pela sua entrevista. Tá, o que eu posso dizer é o seguinte, agradeço pela oportunidade para compartilhar também a visão que nós possuímos sobre essa questão das diferentes áreas, que é uma área, acho que possui muitas visões distintas e o Brasil carece um pouco de discussões científicas realizadas com a comunidade, nos quais elas possam ser realizadas de uma forma mais transparente possível e deixar claro que existem pontos positivos e negativos das diferentes tecnologias. Então, agora, como nós fazemos uso delas, que eu acho que essa comunicação com a comunidade, ela é muito importante para estabelecer, para deixar claro para a comunidade, existem pessoas trabalhando e colocando seus esforços para uma sociedade melhor, certo? E, naturalmente, só que é importante entender que existe uma cadeia de valor toda por trás disso, e que muitas vezes os desafios são muito grandes. Sim. E eu só tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. O Instituto Arauá fica de portas abertas. Espero trazê-lo aqui quando nós estivermos mais estruturados, com laboratórios, com salas de aula. E só lhe desejar boa sorte, boas pesquisas ao senhor, à sua equipe, e que volte sempre a Manaus. Perfeito. Agradeço muito. Perfeito. Obrigado, meninos. Chegou o meu estagiário, o Felipe. Muito obrigado, professor. Agradeço.